da aula de hoje, eu dei aula 2 semanas atrás, né? E trabalhei alguns aspectos sobre a história dos quilombolas no Estado e sobre o uso da história oral de vida como ferramenta de pesquisa, né? Eu tenho desenvolvido aqui no Mato Grosso do Sul um trabalho com comunidades quilombolas desde 2012, tá? Eu comecei com um projeto de pesquisa, 2011, 2012, mais ou menos, de um antropólogo, amigo meu, que me chamou para fazer uma pesquisa sobre o impacto de políticas públicas nas comunidades quilombolas. Então, nós visitamos 6 comunidades no estado. O estado hoje tem 23 comunidades, né? Eu conheço essas 6, e eu fui pelo menos 2 ou 3 vezes em cada uma, né, com uma equipe. Então, enquanto o meu colega antropólogo e os estudantes de antropologia e de ciências sociais faziam o que eles chamam de grupo focal, né, que é uma estratégia de investigação em que você reúne um grupo, né, e você faz perguntas para a equipe, e aí você tem uma discussão coletiva, e a partir das anotações dos cadernos de campo do antropólogo, a partir daí você vai traçando conclusões a respeito do tema que você vai investigar, né? Vocês provavelmente já devem ter tido, né, aula com a Suzana, e é importante lembrar que, nessa situação que eu estava, nesse projeto, eu estava muito confortável, né? Porque esse meu colega antropólogo me chamou e eu não tinha objetivo nenhum. Eu não tinha... O objetivo da pesquisa era a pesquisa dele, né? Então, a pesquisa dele era investigar as políticas públicas, qual que era a avaliação que as comunidades quilombolas faziam de políticas públicas, né? Então, tem a Fundação de Saúde, a FUNASA, né? Então, de saúde indígena, tem o INCRA, né? Tem a educação quilombola. Então, a gente saiu perguntando ele sobre isso. Houve muita reclamação da FUNASA, na época, e muitos elogios ao INCRA, tá? O INCRA tinha um setor voltado para a regulamentação fundiária, exclusivo para quilombolas, né? E aí, esses funcionários do INCRA andavam pelas comunidades com uma novidade, né? Qual era a novidade? Olha, vocês têm que se constituir enquanto pessoa jurídica, fundar uma associação e se autodeclarar quilombola para poder pleitear a regularização das terras, tá? E aí aconteceu um negócio interessante, né? Porque são agentes do Estado que vão a essas comunidades, obviamente, oferecer uma vantagem pública em se autodeclarar quilombola, né? E aí acontece uma coisa interessante, né? Porque algumas comunidades já eram conhecidas pela antropologia brasileira, pelo menos desde os anos 60 do século passado, como comunidades negras rurais, né? Então, a antropologia já conhecia esse fenômeno, né? Que havia comunidades negras rurais. O Antônio Cândido, no livro Parceiros do Rio Bonito, ele tem uma categorização, que é a categorização sociológica do caipira, né? Ele vai fazer um trabalho, que foi a tese de doutorado dele. Ele ficou 8 anos pesquisando, ele já era professor na USP, né? E ele ficou 8 anos fazendo doutorado, e ele fez uma pesquisa na cidade de Bofete, né? Que deve ficar, o quê? Umas 4, 5 horas de São Paulo, Suzana, mais ou menos, né? Para o interior, para o oeste, né? Para o oeste, umas 4 horas, mais ou menos, né? E naquela ocasião, anos 50, ele já estava escrevendo sobre a cultura caipira, que no livro dele é uma cultura que está desaparecendo, né? Então, ele foi fazer o registro de uma comunidade, ele vai ficar a primeira vez, acho que 30, 40 dias, a segunda vez, 40 dias. Então, ele vai viver numa comunidade caipira, né, para estudar as relações sociais, né, as relações de trabalho, as relações sociais, a questão do trabalho comunitário, né, as trocas. Então, ele vai fazer uma sociologia da vida caipira, né? E, inclusive, num dos capítulos dele, ele vai dizer que existem o caipira caboclo, né, que seria o mestiço, né, de brancos com indígenas, o caipira indígena, né, que é o indígena que vai ser usado. Para ele, o caipira, palavras dele, é um bandeirante que se sedentarizou.
Então, é um homem de origem de cultura ibérica, tá? Que entra em contato com a cultura indígena e usa as tecnologias indígenas para poder explorar o meio ambiente, né? E, nesse sentido, você vai criar um grupo social, é, um grupo social genuinamente brasileiro, tá? Com uma tecnologia genuinamente brasileira a partir da história da colonização do Brasil, né? Então, quando a gente fala caipira, tem que tomar um pouco de cuidado, porque já teve um presidente sociólogo, né, que usa a palavra caipira como um termo pejorativo, né? Ah, o sujeito é caipira, né? Então é quase um xingamento para todo mundo, para quem mora em cidades, né? Os urbanoides, né? Como eu, né? Tem essa visão de caipira como uma pessoa atrasada. Isso também vai ser muito propagandeado depois a figura do Jeca Tatu, pelo livro do Monteiro Lobato, né? O Urupês, vai ficar personagem, inclusive, do Sítio do Capão Amarelo, mas o próprio Monteiro Lobato, faça-se justiça, né? No final da vida, ele escreve uma carta para o Jeca pedindo desculpas, né? Dizendo, olha, eu errei, na verdade, né, porque o urupê é uma doença que dá na árvore, né? E ele atribuía ao caipira o atraso do país. Então, o homem do campo tinha que ser superado, né? Porque ele era o exemplo do atraso, né? O sujeito com verminose, o sujeito que pouco afeito ao trabalho, né? Pouco afeito à preguiça. Bem aquele estereótipo do Jeca também, que o Mazzaropi, né, também vai trabalhar no cinema e vai arrastar multidões, né? Até porque o Mazzaropi vai fazer uma espécie de anti-herói, né? O Jeca do Mazzaropi não é tão burro assim, né? Ele se faz de bobo para poder conseguir obter as vantagens que ele vai ter, né? Na coisa espertalhona dele ali, né? Então, quando a gente fala de caipira, é muito importante que eu estou falando de uma categoria sociológica, tá? Altamente colocada em conta como um tipo genuinamente brasileiro, tá? E ele, nessa obra, o Antônio Cândido vai falar de uma categoria que me chama muita atenção. Ele vai dizer que existe um caipira preto, tá? O que é o caipira preto? O caipira preto é esse negro que migrou, né, da África, é um ex-escravo, que também vai em busca de terras no interior do país, tá? E, nesse sentido, você cria a figura do caipira preto, que o principal estereótipo é o tio Barnabé, do Sítio do Capão Amarelo, né? É o caipira preto. Como é uma espécie de preto velho, né? O preto velho, né, que seria, no candomblé e na Umbanda, é um espírito de um ex-escravo sábio, né, que se espiritualiza. Então, quando eu estou falando de caipira, eu, obviamente, não estou usando um conceito pejorativo, mas um conceito positivado, né, que o Antônio Cândido e outros autores falam de cultura caipira, né, que modernamente aparece ainda no cancioneiro popular, né, como Helena Meirelles, né, que já é falecida, a violeira, o Almir Sater, né, o Renato Teixeira, né, e outras grandes duplas, né, de caipiras que trabalhavam com uma ideia da música caipira que é bem diferente do sertanejo. O sertanejo contemporâneo hoje está muito mais ligado a uma expressão que é mais parecida com o rock and roll americano, né? Porque as bandas as bandas de sertanejo, né, as duplas de sertanejo, elas, na verdade, trabalham toda uma estética, né, monstruosa, estética, ligado à questão do rock and roll, que é o apartamento do artista com relação ao público. Bom, dessa maneira, eu estou escrevendo um artigo agora para falar dos caipiras pretos, no sentido, aqui no Mato Grosso do Sul, do caipira preto como elemento sociológico desse negro que se interiorizou aqui no Estado, né? E que vai criar modos de vida, inclusive observando as comunidades, em particular Furões de Dionísio, né, que é a comunidade da Claudineia que está aqui, a gente nota que existem várias influências indígenas na cultura deles,
né? Por exemplo, na produção da peneira de taboca, né? Que os meus próprios alunos da educação do campo, a gente levou uns indígenas da educação do campo lá, e eles viraram e falaram assim, mas essa é a pá. A pá é o nome que eles dão para a peneira, né? Então, apesar do pessoal de Furnas de Dionísio usar a peneira como representação da expressão cultural dos quilombolas de Furnas de Dionísio, muito provavelmente os ancestrais deles herdaram essa técnica dos indígenas, né? Eu também fiquei surpreso nos primeiros anos que eu frequentei Furnas, que eles também costumavam dançar a catira, né? Eu que sou paulistano, né? Eu acho que os paulistas todos reputam a catira a tradições indígenas, né, Suzana? Não sei se você aprendeu isso, mas eu aprendi na escola que catira é dança indígena, né? É lógico, os quilombolas de Furnas não tem nada com isso, né? E eles mostravam, obviamente, aquilo como uma tradição deles, né? Então, esse é um processo que a gente chama de reinvenção de tradições, né? Então, as tradições são reinventadas e são incorporadas porque a cultura é uma coisa dinâmica. Então, voltando à minha experiência lá com os antropólogos, né? Eu vou ter a oportunidade de conhecer essas comunidades sem ter um tema específico para investigar. Fala, Vanessa. Professor Lorival, quando a gente vai pesquisar, porque eu trabalho com os nonos anos, né, na área de educação física, trabalho em educação física 2, que entra a disciplina de dança. E quando a gente vai pesquisar sobre as danças do nosso estado, de Mato Grosso do Sul, a principal que aparece é a catira. Mas ela é atribuída a indígenas ou a quilombolas? A indígenas. A indígenas, né? Então tem essa coisa. Então, se você vai em Furnas, eles têm a tradição deles. A catira em Furnas hoje não é muito dançada, né? Era mais uma coisa de velho, aquela marcação de pé, etc. É aquela coisa. Ó, a Claudineia, que é da comunidade, vai. Diga, Cláudia. Então, professor, e ela é tradicional, agora que se perdeu, né? Agora o povo estão trazendo de volta, né? Porque a catira é a principal, é uma das principais, a catira e o engenho novo, né? É tradicional, é da comunidade, é dos nossos antepassados mesmo. Assim, eu acho que aqui todo mundo acredita que seria nossa. Eu nem sabia que era dos indígenas, então eu tenho que pesquisar mais também. Não, pois é, mas veja bem, ela é de vocês. Essa discussão de quem é o dono é uma bobagem. Esquece isso, entendeu? Esquece essa história, tá? Porque a cultura, não existe a sua cultura, a minha cultura. A cultura circula. Inclusive, tem um termo muito usado em movimentos sociais que chama de apropriação cultural, que é um termo para os antropólogos e para quem trabalha com história da cultura, que nem eu, é um termo complicado, tá? Porque você não é dono da cultura. A cultura, ela circula e a gente troca. A apropriação cultural podia ser entendida quando eu vou lá, por exemplo, e compro peneiras a pá de indígenas ou de quilombolas, e aí eu levo lá para Vila Madalena, eu levo para Ipanema, em São Paulo, né? E eu vendo pelo triplo do preço. Aí sim você tem uma apropriação de objetos culturais. Mas não é possível você se apropriar da cultura do outro, né? Eu não sei o que você pensa disso. Essa tem sido uma discussão, inclusive emblemada aí pelo movimento negro, pelo movimento indígena, né? Que vai colocar que existem dimensões de apropriação cultural quando você, de alguma forma, espetaculariza algo, né, fora daquela cultura, tira do contexto. Então, por exemplo, mulher negra usando turbante, mulher branca usando turbante, né? A mulher indígena usando turbante. Ou seja, dentro da ideia da comunidade negra, o turbante tem um significado, né? Um significado de reconhecimento, né? De uma cabeça, né? E de uma realeza nessa cabeça, né? Quando você pega e faz isso, né? E eu já vi, por exemplo, a Semana da Consciência Negra na escola, né? Vou fazer uma oficina de turbante. E daí todo mundo sai com a cabecinha arrumada, com os turbantes lindos, mas na oficina esquece de falar do significado cultural, original, né? Original num sentido assim, dinâmico, né? Não estou pensando que existe uma origem, uma coisa pura, mas assim, do uso que se era feito desse turbante, do significado
que era atribuído a isso, né? Numa determinada época e etc. Então, assim, quando isso é feito, de alguma forma, a gente pode ver que existe, sim, uma apropriação cultural, nesse sentido de, descontextualização, e dois, espetacularização da cultura, né? É mais ou menos, e daí eu gosto sempre de usar paralelos que podem ser bem radicais, mas, assim, dentro da cultura cristã que temos, né? Aqui parece natural a gente ir para a igreja, por exemplo, para uma igreja católica, né? E comungar, né? Só que se eu pegar aquela hóstia e distribuir na semana do cristianismo na escola, sei lá, eu vou estar fazendo uma apropriação cultural. E é ofensivo, né? Para quem tem aquilo como fé, para quem tem aquilo como uma relação com o sagrado, com uma relação cultural profunda, que não é só um pedacinho de pão redondinho, né? Então, assim, isso é apropriação cultural. Agora, claro, quando a gente tem uma circulação de cultura e etc., não. No caso lá, né, de Furnas do Dionísio, dançar a catira, isso super Sim, tranquilo. Porque eles não estão fazendo isso para um espetáculo, sim. ou eles se apropriaram porque ao longo da história, essas histórias foram se juntando. É, Daí não acho que haja uma apropriação, há uma circulação mesmo, né? tem que tomar um pouco de cuidado, porque você tem os grupos subalternizados também, né? Por exemplo, um alemão não vai ficar ofendido se eu usar aquele chapéuzinho verde com peninha na Oktoberfest. Ele não vai ficar chateado comigo, ele não vai chamar isso de apropriação cultural. Se eu usar um kimono, o japonês também não vai querer bater em mim, né? Agora, desde que eu, claro, como exemplo que você deu, né? Se eu transformar aquilo em caricatura, né? E aí está muito complicado, porque você teve, por exemplo, os incidentes com relação ao profeta Maomé, né? Em caricaturas na França, que inclusive chegou inclusive a atentados terroristas, né? Porque o atendimento e a leitura de um grupo sobre o outro, né? E dentro dessa globalização é bastante complicado. Agora, tem muito para investigar, Claudineia, de a gente realmente investigar e ir atrás dessas conexões. Como é que essas conexões se deram? Como é que elas aconteceram? Né? Isso a gente tem que ir atrás. Né? A gente tem que ir atrás para poder ver como é que isso funciona. Então, eu estava ali nessa equipe e a minha função era, enquanto o grupo de antropólogos fazia o grupo focal, eu era apresentado quase sempre a um idoso ou a uma idosa e eu ia fazer a história de vida da pessoa. Eu não tinha nenhum objetivo. Eu contar a vida dela, tá? E claro que a gente não precisa fazer história de vida só de idoso, né? Criança, dá para fazer história de vida de criança, né? Isso não é um problema, né? Mas eu estava numa posição muito confortável, e isso foi muito legal para mim, porque como eu não tinha um compromisso, né, de entregar um produto, eu era só auxiliar na pesquisa, eu em geral, ia para debaixo de uma árvore e eu entrevistei. Eu devo ter entrevistado uns 20 quilombolas nessas 6 comunidades, e isso fez, como é uma história oral de vida, e como os relatos de história oral de vida e as comunidades estão muito conectadas, familiarmente, inclusive no Estado, eu tive uma boa amostragem de como que funcionou o que eu chamei de processo de colonização negra, né, do antigo sul do Mato Grosso. Tá? Eu vou pedir licença agora para iniciar uma exposição, e aí eu não vou mais ver vocês, tá? Então, por favor, vocês, se quiserem fazer pergunta, vocês me interrompam, tá? Para eu conseguir ser um pouco mais sistemático aqui na minha proposta, tá? Bom, vocês veem aqui a tela grande, tá tudo normal? Não? Sim, vemos. Ótimo. Então tá. Então é o seguinte, ó, a prosa agora é para trabalhar com a formação histórica de comunidades quilombolas no sul do Mato Grosso, né? Sul do Mato Grosso, estou falando do Mato Grosso Uno, né? Do antigo Mato Grosso, que foi dividido mais tarde em 74, tá? Como nós conhecemos. Mas para nós historiadores, né, que vamos trabalhar mais nessa perspectiva de pesquisa da longa duração, né? Que eu estou falando de um processo que tem mais de 100 anos já, né? Que é a vinda
esses ex-escravizados no final do 19 para essa área, então por isso que eu vou optar a falar de sul do Mato Grosso e não Mato Grosso do Sul, tá? Essas são fotos que eu tentei mostrar na aula passada, mas eu me enrolei aqui com a tecnologia, tá? E esse aqui é o grupo focal, tá? Essa comunidade é São Sebastião da Boa Sorte, em Corguinho, tá? Aqui a foto que está à minha direita, não sei se deve estar à esquerda para vocês, tem um grupo reunido embaixo, né, de um galpão, e enquanto você está tendo uma roda de conversa ali. E ali em cima, do outro lado, o morro, tá? Essa região tem uma particularidade, porque tem um sujeito chamado Urandir, que é de São Paulo, e ele comprou essas terras onde supostamente descem discos voadores. Tem até um vídeo no YouTube, onde o apresentador, o Taz, o antigo CQC, ele faz uma entrevista com o ET Bilu. O ET Bilu é entrevistado aqui nessa área, tá? E essa área aqui já foi regulamentada pelo INCRA. O INCRA descobriu que esse morro aí, aonde supostamente pousava disco voador, não era propriedade do Urandir, e acabou passando esse morro para a comunidade quilombola, tá? É uma comunidade muito bonita, fica a cerca de umas 2 horas de viagem aqui da capital, Campo Grande, com acesso bastante precário, né? Quando está seco, é areia pura, os carros, em geral, ficam presos na areia, né? E quando chove, é uma lama que ninguém consegue passar, a não ser com um caminhonete, tá? Então, essa é a comunidade de São Sebastião da Boa Sorte. Aqui é a comunidade de São Miguel, em Maracaju. Daqui a pouco eu vou trazer um trechinho de uma entrevista de um quilombola que já faleceu, ali, do seu Ramão, aonde também vai se observar, tem na foto embaixo, tem um homem aqui à esquerda, que é o Jorge, que é um principal líder da comunidade, e que falou também que ele trabalhou muito tempo fazendo alfabetização de indígenas através do método Paulo Freire, tá? Então, esse aqui é um lugar importante para a gente fazer um projeto de pesquisa, para a gente investigar, porque tem muito quilombo nessa região de Niuaque, tá? Aqui é Picadinha, em Dourados, tá? Eu estou entrevistando um quilombola, eu estou de costas aqui, né, com um gravador digital portátil em mãos, né? Eu estou entrevistando um senhor, não lembro mais o nome desse senhor, eu tenho que procurar no arquivo aqui, tá? Aqui, olha só, Claudineia, Furnas de Dionísio, ó, 2012, olha só o teto da associação, ó, né? Tava bem fraquinho de palha, né? Hoje é aquele portento com aquela construção toda. E essa aí hoje é outra estrutura, né? Pois é, olha só a diferença, né? Quando eu comecei a frequentar a comunidade, né? A Cida tá aqui, né? Do meu lado, ela era presidente da associação na época, né? E eu não tinha nem o cabelinho branco ainda, ó, tá vendo? Olha como o tempo vai passando acelerado, né? E aí o rio, né? Onde tem a cachoeira, que alguns de vocês conhecem. Aqui é Tia Eva, né? Em Campo Grande, é um quilombo urbano. Eles estão aí negociando um processo de desapropriação também. Eu conversei com a Vânia, semana passada, nós levamos os professores visitantes lá, e a gente viu que eles estão tendo que abrir mão de parte da reivindicação deles para conseguir alguma coisa, né? Senão não sai nada. Aqui em Furnas de Dionísio, em 2016, é uma reunião com os professores da Escola Zumbi dos Palmares. A gente vai fazer um trabalho de formação de professores, no sentido de orientar um currículo quilombola, tá? Aqui é Dona Maria Batista. A Dona Maria Batista faleceu o ano passado, né, de maneira repentina, né, com outras 2 alunas minhas também. A gente está entrevistando a Maria Batista, que já está em outro plano, né, já não está com a gente mais. Aqui Furnas, né, o que eles chamam de cachoeira, né, que é um braço do rio. Aqui eu entrevistando, né, você vê, tem 2 gravadores aqui na mesa. Eu entrevistando a Cida Martins, né, que era a presidente da associação na época, né. Aqui é um trabalho que nós fizemos no quilombo de São Miguel, né, e a gente está fazendo uma ação na escola,
e aqui tem 2 alunas minhas, e a professora, 3 alunas, né? Tem aqui 3 alunas minhas, e a professora da escola, e a gente está ensinando as crianças a jogar mancala. Mancala é um jogo africano jogado com sementes, né? E quando a gente vai trabalhar em escola currículo quilombola, a gente gosta de trazer essa comunidade. Então, todas essas propostas aqui, elas sempre são acompanhadas de entrevistas, né? De entrevistas da comunidade, para a gente tentar justamente descobrir, né, quais são os pontos. Aqui em São Miguel, a gente organizou uma exposição de fotografias, tá? O que a gente fez? A gente pediu a gente marcou um dia e os meus alunos bateram de porta em porta, a gente pediu ajuda para a comunidade também, e a gente bateu na porta de todas as famílias e nós pedimos para eles trazerem fotografias num determinado dia. Tá? Acho que era um sábado, e aí as pessoas traziam a fotografia, a gente levou computador, levou impressora, levou scanner, então a gente escaneava a foto, a pessoa identificava a foto para a gente, né? Se possível, data, localização, tudo, e aí a gente imprimiu essas fotos e montou uma exposição, tá? E aqui já é a noite da exposição, né? A gente usou uns painéis, as crianças da escola fizeram desenhos sobre a história da comunidade, né? E aí eles estão aqui na noite, né? Observando as fotografias. E foi uma experiência muito emocionante, ó. Aqui a dona Benedita, que é esposa do seu Ramão, também já faleceram também. Eu tinha uma aluna muito boa de artes plásticas, então ela pegava as fotos, ela plastificava a foto e ela pendurava em árvores, né? Tanto em árvore externa, tinha uma mangueira, que inclusive onde está o túmulo da matriarca da comunidade. Então a gente fez uma espécie de árvores de memória. E foi uma experiência muito boa. Na ocasião me disseram que não se lembrava de um momento em que a comunidade estivesse toda reunida. Realmente juntou muita gente e foi uma recordação bastante importante, né? Isso é uma dica importante para quem vai começar na história oral. Às vezes as entrevistas estão meio truncadas, né? Você não consegue intimidade para a pessoa falar da vida dela. Então, uma boa estratégia é você pedir para ela trazer o álbum de fotografia, que daí a conversa anda, né? Aqui tem as últimas 2 fotos que eu vou mostrar. Eu estou entrevistando o seu Tuti, lá na Tia Eva. Ele também é falecido, tá? E vocês observem que eu estou segurando o meu gravadorzinho digital e eu entrevistando com ele. Tem um aluno meu fotografando, né? Tem um aluno fotografando, filmando, aqui do nosso lado. E lá pelas tantas, olha só o que aconteceu. A Suzana já viu essa foto, né? Ele tomou o gravador da minha mão. E ele pegou o gravador e colocou perto da boca e começou a narrativa da vida dele. Eu gelei, né? Eu falei, putz, se esse homem bate num botão e para a gravação, mas eu não podia fazer absolutamente nada. Então, eu gosto muito dessa fotografia, porque ela demonstra como nos processos de história oral, muitas vezes o entrevistado, ele consegue tomar conta do processo e se impor. Então, nessa hora, eu perdi, porque a gente fica preocupado, né? A gente fica olhando, será que está gravando? Será que não tem muito barulho lá fora? Será que está tendo interferência? Claro que o fato dele ter colocado o gravador próximo à boca, como se fosse o microfone, ajudou muito na qualidade do som. Mas, assim, eu não tinha o que fazer. Falei, bom, se perdeu a entrevista, passou. E aí eu tenho várias fotos, essa aqui é a principal, dele muito firme, me olhando, olho no olho, né? E gravando como se empoderado para contar a própria história. Isso é um efeito muito interessante da história oral, em que as pessoas conseguem fazer esse processo, tá? Bom, aqui, então, eu já vou para um aspecto um pouco mais amplo, para a gente entender. Esse mapa aqui, ó, o censo de 2022 foi o primeiro censo em que os pesquisadores do IBGE pesquisaram comunidades quilombolas para saber quantos quilombolas existem no Brasil, tá? O Brasil tem 1.300.000 quilombolas, né? Aqui em vermelho escuro são as áreas aonde mais existem quilombos, né? Então, aqui no norte do Pará, no Maranhão e na Bahia, né? São as regiões de mais concentração. Quanto mais escuro for a mancha, maior quantidade de pessoas. Então,
A faixa mais escura é entre 1.000 até 15.999 quilombolas. Então, a cidade que tem mais quilombolas no Brasil é a cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, com 15.999. Depois, Salvador, com 15.897. Alcântara, com 15.616. Januário, em Minas Gerais, com 15.000. Tá? Abaetetuba, no Pará, com 14.000. E eu não vou ler todos. O 10º colocado também na Bahia, então quase todas as cidades populares. Então são cidades que praticamente toda a população é quilombola, tá? Aqui, ó, né, a gente vê nesse gráfico aqui que 905.000 quilombolas moram no Nordeste, tá? 182.000 no Sudeste, 166.000 no Norte, 44.000 no Centro-Oeste e 29.000 no Sul, tá? Então, dá para ver a diferença, né, da quantidade de pessoas de quilombolas que tem no Nordeste e no Sudeste, comparado com a região Centro-Oeste e Sul. O total é de 1.300.000, 0,65% da população. Tá? No Nordeste, nós temos 68% da população quilombola, no Sudeste, 14%, no Norte, 13%, no Centro-Oeste, 3%, e no Sul, 2%. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai estudar quilombolas no Mato Grosso do Sul, a gente tem que ter em mente que o Mato Grosso do Sul, comparado com outras unidades da federação, tem uma população muito pequena de quilombolas. Esses números, inclusive, estão sendo questionados, né, pela Coordenação Nacional Quilombola, porque provavelmente eles estão subrepresentados. Mas é uma questão, inclusive, de a gente criar mecanismos para melhorar essa contagem aí. Então, Mato Grosso do Sul contou com apenas 2.546 quilombolas, certamente são mais, tá? Mas isso foi o que os recenseadores conseguiram apurar. Segundo o MEDO e IBGE, em Roraima e no Acre, tá, não foram encontrados nenhum quilombola, no Distrito Federal 305, e o Mato Grosso do Sul aparece aqui na penúltima colocação em população. Isso, ao contrário do que se pode imaginar, não desprestigia as comunidades quilombolas do Estado, pelo contrário, porque todo momento você está tendo comunidades se autodeclarando no que a gente chama de ressurgimento das comunidades quilombolas aqui no Estado. Tá? Bom, a Constituição de 88, no ato das disposições constitucionais transitórias, a ADCT, no artigo 68, diz que aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos. A partir dessa disposição transitória, é que a gente começou a criar os chamados novos quilombos, ou neoquilombos, tá? Que já era uma discussão antiga, tá? Ou seja, esses quilombos, né, que já era uma preocupação das autoridades coloniais e imperiais entre o século XVII e o século XIX, tá? Chegou agora a, vamos dizer assim, a ocupar os pesquisadores até os dias de hoje, tá? Esse artigo 68, ele consolidou uma demanda que o Abdias do Nascimento, que é um dos principais nomes de intelectuais negros aqui no Brasil, e talvez no mundo, ele escreveu um livro chamado Quilombismo, em 1980. Tá? Nesse livro, ele tenta inverter a chave, que antes colocava a questão, o quilombo como um lugar negativo, ou seja, um lugar de negros fugidos, né? Então de pessoas covardes, e vai começar a apresentar uma nova ideia de quilombo como espaço de resistência da tradição negra brasileira, ou seja, da tradição negra ancestral do Brasil. Porque a gente sabe que desde que começou a primeira escravidão, começaram também os primeiros quilombos aqui no Brasil. Tá? Bom, e aí o que acontece? Movimento negro, antropólogo, jurista, historiador, né? Começou uma investigação do que a gente chama de novos quilombos, né? Então, o nosso trabalho, né, o meu trabalho de pesquisa, da minha equipe, das minhas alunas, né, da educação do campo,
a Claudineia está aí, mas todas as minhas alunas de educação do campo agora estão fazendo entrevistas nas comunidades, então, na comunidade de Furnas de Dionísio, então eu estou conseguindo ampliar a possibilidade, né, de investigação nessa comunidade que fica aqui muito perto de Campo Grande. Tá? Ao longo da história, né, apareceram várias concepções a respeito do quilombo. Até 1933, né, o Gilberto Freire falava do doce cativeiro, né, dizendo que o tratamento que os senhores davam aos quilombos, aos escravizados brasileiros, era muito mais civilizado e muito mais ameno. Né? O próprio Gilberto Freire neto de escravocratas, né, ele vai ter essa visão romantizada. Nos anos 60 e 70, o escravismo começou a ser tratado como violento e cruel. Aí você vai ter uma perspectiva culturalista que falava da persistência da cultura africana nessas comunidades, tá? Em resposta ao que chamava de processo de aculturação da sociedade escravista. Ou seja, ao invés de falar que essas sociedades, como as indígenas, tinham sido absorvidas pela comunidade nacional, tá? Esses autores, né, como Arthur Ramos, o Edson Carneiro, o Roger Bastide, falava da persistência da cultura africana. De fato, eu mostrei algumas fotos das comunidades quilombolas aqui no estado para uma colega que é esposa de um professor da UFGD, que é senegalês, e ela me mostrou fotos lá do Senegal. É impressionante, gente, a semelhança que você tem entre os modos de vida e a cultura que está colocando aqui, tá? O problema, né, dessa ideia da persistência da cultura africana era apresentar a cultura como algo estático, como a gente acabou de falar, né? Na verdade, não é uma persistência da cultura africana, mas é uma reinvenção dela através das condições de vida e do meio ambiente que essas comunidades negras vão encontrar no Estado, né? Nos anos 60, apareceram produções que enfatizaram o protesto escravo no debate historiográfico, ou seja, essa corrente era uma corrente interpretativa de inspiração marxista, materialista, que trabalhava com a ideia da luta de classes. Ou seja, o escravo dócil e indolente foi substituído pelo escravo violento e rebelde, exaltando a reação dos cativos. Aí a gente vai citar o livro do Clóvis Moura, Rebeliões de Senzala. Vai haver alguns historiadores marxistas que vão dizer que os quilombos eram uma espécie de comunidades primitivas, né? Onde não havia acúmulo de capital e exploração de mais-valia, né? Dentro da ideia marxista, ou seja, que o quilombo seria um espaço de resistência ao capitalismo. Isso está muito no livro do Clóvis Moura. Tá? Mais tarde, você tem a concepção culturalista e a concepção materialista, né? E dizendo que a ideia do escravo acomodado à escravidão, né? Quer dizer, você sai do escravo acomodado por escravo rebelde, por escravo heroicizado, né? Que ele não tinha consciência social e ele criava, por meios de ações ativas e passivas, apenas barreiras defensivas ao sistema escravista. Então, veja bem, o problema dessas interpretações é que elas sempre colocam os quilombolas presos a uma teoria, ou uma teoria culturalista, que vai tentar procurar no quilombo reminiscências de cultura africana, ou numa interpretação materialista que diz que esses quilombolas não tinham consciência de classe, né? Que eles vivenciavam como sujeito histórico uma resistência, mas que eles não tinham consciência, né, dessas barreiras que eles mesmos criavam para o sistema escravista. O que a nossa proposta de história oral vai fazer? A nossa proposta de história oral, ela vai valorizar as narrativas dos nossos colaboradores quilombolas, evitando o uso de questionário, tá? Ou excessivas intervenções do entrevistador, ou seja, diferente da perspectiva de interpretação culturalista, né? Do quilombo como espaço de resistência cultural, ou da perspectiva marxista,
que vai pensar o quilombo como resistência ao capitalismo, a gente vai trabalhar a história oral de vida, em que a gente vai tentar ouvir as narrativas dos quilombolas pelos próprios quilombolas. A Claudineia acabou de falar, né? Nossa, professora, eu não sabia que isso era de origem indígena. Porque não interessa, eu nunca falei isso, né? Porque o que me interessa é a interpretação que os próprios quilombolas fazem da sua história. E aí que tem o processo, né, de negociação da entrevista que a gente faz, que vai culminar na transcriação. Ou seja, a minha proposta com a história oral é tentar se aproximar o máximo possível de uma narrativa negociada do entrevistador, do pesquisador, com o entrevistado. Um dos problemas que nós temos, né, é a questão do tempo cronológico. Quando você entrevista assentados, camponeses, indígenas, quilombolas, né, o tempo cronológico não marca a narrativa, tá? Ou seja, eles desenvolvem soluções narrativas em função do tempo deles, desafiando a lógica do pesquisador. Eu ficava agoniado quando comecei a fazer entrevistas, né? Porque, lógico, o historiador está preocupado com o tempo. E eu perguntava, mas quando foi? Aí a pessoa me respondia, foi no tempo do tio Garnizé, no tempo da tia Noca, no tempo da tia... Né? Então, assim, a questão da temporalidade não é uma temporalidade cronológica. Alguém levantou a mão, diga. Professora, eu tenho uma tia que ela fala assim, é na época que nascia alguma coisa, ou plantava alguma coisa, aí eles marcam a data assim, né, o povo de antigamente, né, então eles não têm uma data certinha, né, eles sempre marcavam assim, né, ela estava falando assim, quantos anos você tem? Assim, até a entrevista mesmo que nós fizemos com a dona Tina, e aí você pergunta a idade certinha dela, ela fala assim, naquela época nasceu, tipo assim, tal coisa, foi na época que deu tal coisa, foi na época da geada que morreu não sei quem. E aí eles faziam o cronograma deles mais ou menos baseada naquilo, né? Eles não têm uma data certinha, na verdade, né? Por isso que naquela entrevista que nós fizemos com a dona Tina, né? Eu lembro que foi mais ou menos assim, né? Isso é uma delícia, Claudineia. É uma delícia, porque rompe, entendeu? Com a lógica cronológica, né? E aí é lógico, a gente que é pesquisador, eu que tenho que me virar, que é para descobrir que época que era essa, né? E aí a gente pode apenas fazer uma aproximação, ou seja, esses grupos, né? Eles não estão amarrados na lógica do progresso linear, né? Mas o tempo é um tempo circular, né? É um processo de circularidade muito forte. E vocês estão trazendo entrevistas maravilhosas, né? Eu estou muito contente agora, porque, evidentemente, vocês vão conseguir informações de entrevistas que eles jamais diriam para um pesquisador branco de fora, né? Então, eu acho que a gente agora tem realmente condições de escrever esse livro sobre a comunidade que vocês mesmas foram conversar com o pessoal do povo. E eu estou muito animado da gente pegar essas entrevistas e fazer uma edição delas, um tratamento, conseguir as autorizações para a gente conseguir publicar um livro da história da comunidade sem filtros, tanto filtro teórico, tá, como o caso que eu expliquei agora, né? Então, não pensar nada de resistência, tudo, ou seja, é a história dos quilombolas pelos próprios quilombolas. Então, essa que é, vamos dizer assim, a nossa ousadia na história oral, de fazer uma história que você vai dialogar com as perspectivas. Então, eu jamais vou chegar ali na comunidade e dizer, olha, a catira não é dança quilombola, é dança indígena, né? Seria uma agressão de intelectual, eu acho que até uma agressão e um desrespeito à cultura de vocês, né? Então, pouco me importa qual é a origem, importa que vocês incorporaram isso dentro dessa perspectiva, que é uma perspectiva que não é do tempo linear, né? Mas que as coisas acontecem simultaneamente, tá? Bom, aí o que acontece? A gente vai pensar, né? A discussão da resistência ao projeto colonizador, e tem um autor muito importante, que é o José Maurício Arruti, tá? Que tem um livro muito interessante chamado Mocambo, que ele trabalha com a ressignificação ou a ressemantização do termo quilombo e quilombola, tá? E aí você tem uma definição arqueológica, que você encontra
sobre o famoso Quilombo de Palmares, né, que durou entre 1580 a 1710, do Edson Carneiro, tá? E aqui em Mato Grosso do Sul, a gente chegou a ter uma polêmica entre o Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso do Sul e a Fundação Palmares. Em 2008, a diretoria do Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso do Sul se reuniu para dizer que no Mato Grosso do Sul nunca existiu quilombo, né? Na época, o governador do estado, o Putinelli, fez questão de publicar a pesquisa para dizer, olha, vocês estão inventando, né? Que nem o pessoal diz que a antropóloga inventa índio, então começaram a dizer que também a gente estava inventando quilombola. Evidentemente, esses historiadores do Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso do Sul estavam trabalhando dentro de uma ideia, que é a ideia desse quilombo arqueológico, né? Um quilombo preso no passado. E nós não estamos falando mais nisso. A história oral é, eminentemente, uma história do tempo presente. Ou seja, a gente trabalha com as comunidades do presente, com os fenômenos do presente, e a gente faz uma história prospectiva. A gente sai de um fenômeno do presente e vai para o passado tentando investigar como é que nós chegamos até aqui. Tá? Por isso que essa discussão do Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso do Sul é uma discussão, na verdade, que demonstra a ignorância de alguns historiadores com relação ao conceito de quilombo. Na verdade, o conceito de quilombo se alargou, né? Ele se expandiu. Hoje, a gente pode até dizer que uma escola de samba ou uma comunidade de uma favela é um quilombo também. Então, a ideia de quilombo, a ideia de espaço de integração como espaço de luta e de reivindicação de direitos da população negra, seja ela no campo ou na cidade. Tá? Bom, eu já falei um pouco disso aqui, né, que essa transferência, né, do Abdias, ele vai trabalhar a ideia do quilombismo como movimento alternativo de afro-brasileiros anticapitalistas, né, e a demarcação de terras, ela se intensificou nos governos dos partidos trabalhadores, no governo passado, porque o atual governo, nada de demarcação de terra, nem quilombola, nem indígena, tá? Em 2016, né, com o golpe contra a Dilma, a função de você fazer a demarcação de terra foi para o MEC, para o Ministério da Educação. Você imagina o Ministério da Educação fazendo demarcação de terra. Não precisa dizer que de 2016 para cá não houve nenhuma demarcação de terra quilombola e nem indígena, né? Então, veja bem, esses grupos vieram para cá, tá? Com uma proposta diferente do colono branco para a ocupação do Centro-Oeste, né? Ou seja, aqui a gente está acostumado com a ideia da erva mate, do gado, hoje em dia da soja, da cana e do eucalipto, que são culturas monocultoras que devastam o meio ambiente, né? Então, eu defendo a ideia de que a proposta das comunidades quilombolas é trabalhar uma outra lógica de produção, né? Que é uma produção comunitária, é uma produção voltada para a produção de alimento e é uma produção que agride menos o meio ambiente. Nas entrevistas também, a gente vai encontrar uma autoconsciência desses quilombolas que vão citar a Guerra do Paraguai, tá? Ou seja, a chegada desses escravizados ou ex-escravizados para essa região vem com os chamados voluntários da pátria, que são negros e negras que vêm do Rio de Janeiro para lutar na Guerra do Paraguai, tá? E depois do que o Getúlio Vargas chamou de marcha para o oeste, onde várias terras são destinadas à colonização, tá? Bom, aí eu vou trazer para terminar alguns trechos de entrevistas. Nós, do Núcleo de História Oral da USP, a gente desenvolveu mais ou menos um formato de apresentação de trabalho em que a gente, no início do trabalho, faz uma introdução, explicando o projeto e o objetivo do projeto. Depois, do meio do trabalho, a gente coloca as entrevistas na íntegra e, no final, a gente tematiza as entrevistas, ou seja, a gente pega os temas mais recorrentes das entrevistas e aí a gente tira trechos. E, a partir dos trechos, a gente faz uma interpretação. Mas a gente publica as entrevistas na íntegra, no meio do trabalho, para que o leitor possa tirar suas próprias conclusões. Isso aqui são trechos de entrevistas transcriadas
Esse aqui é o seu Ramão, lá de São Miguel. Minha mãe, Joaquina Gonçalves de Souza, era da Fazenda Vista Alegre, aqui na região de Maracaju. Os parentes dela vieram de Minas Gerais, não sei de que lugar especificamente. Um grupo de negros se estabeleceu aqui no município de Maracaju. O lugar ficou conhecido como Cabeceira Preta, denominação dada pelos fazendeiros por causa da quantidade de negros na localidade. Os parentes de minha mãe eram componentes dessa caravana que aportou por aqui por volta de 1910. Ela tinha por volta de 12 anos e veio com a minha avó Chica. Minha mãe sempre falava muito das tias delas que foram escravas, Josefa e Marciana. Tinham marcas de arreio e chicote nas costas, feitos por homens de engenho. Mencionava também tio Domingos, que era chefe dos negros. Já minha mãe nasceu em 1897, depois da lei do ventre livre, quando veio para cá e casou-se com meu pai. Eles se conheceram na Cabeceira Preta. Observem a riqueza desse testemunho. Tá? Aqui tem muita coisa para investigar. Ou seja, no caso do seu Ramão acho que fez o ensino médio, e seu Ramão era pastor. Tá? Então, diferente de outras entrevistas, ele já consegue marcar as datas. Ele consegue marcar as datas, conforme você vai observar aqui. Até porque você pode calcular, né? Quando ele vai dizer, por exemplo, que a avó dele tinha 12 anos, e aí eu consigo mais ou menos calcular em que período que esse grupo chegou aqui, tá? Então, isso aqui é a região lá de Niuaque, para quem é fora do estado, é a região que fica entre o Pantanal e Bonito. Né? Então, quando você vai descer para Bonito, tem muita comunidade quilombola lá, tá? Seu Máximo, de Picadinha. Meu avô Desidério era de Minas Gerais, da região de Uberaba. Chegou em Maracaju por volta de 1890. Tá vendo que é mais ou menos a mesma data, né? Quando tinha por volta de 20 anos. Ele foi escravo, nasceu em 1877. Ele chegou aqui trazendo boi de Minas para cá e por aqui ficou. Vieram em comitiva e trabalharam na fazenda do Sítio Alto, que era em Vista Alegre. E de lá foram para Maracaju, onde nasceram meus pais e meus tios, os 4 primeiros. Meu pai chegou aqui com o meu avô, quando não tinha nada por essas terras. Foi o doutor João Batista de Oliveira que demarcou a área das terras dele. Em 1926, mediram a fazenda. Logo depois que meu avô participou da revolta de 1924. Ele foi um dos chefes revoltosos daqui que se opôs a Prestes. Prestes aí é o Luiz Carlos Prestes, né? Que ele está falando da coluna Prestes, em que esses grupos, então, vão fazer uma espécie de resistência a essa coluna, tá? Outra temática que aparece, com mulheres quilombolas, eu também vou pegar da dona Eugênia, no quilombo de São Miguel. Aos 13 anos, voltei para a casa da mamãe. Ela me chamou de volta porque não tinha notícias minhas. Fui trabalhar numa fazenda e fiquei grávida de um filho de fazendeiro. Eu não sabia fazer nada. Fiquei com a criança, criei esse filho até ele se casar. Minha mãe me deu apoio. Ele trabalhou na lavoura em Campo Grande, Camapuã e São Miguel. Depois trabalhou numa firma com carteira assinada e, graças à regularização das terras, pretende voltar aqui para trabalhar com a lavoura. Naquele tempo, mulher que não tinha marido não podia ficar no meio das moças, porque era considerada prostituta. Arrumei marido e depois me separei. Continuei trabalhando na fazenda, tá? Gente, essa mulher engravidou do filho do fazendeiro e o fazendeiro, ela estava na cozinha trabalhando. Esse fazendeiro aprendeu, chegou lá com um peão da fazenda, trouxe o padre e obrigou os dois a se casar na mesma hora, para encobrir o filho, a gravidez do filho, tá? Então, isso aqui mostra muito, e na narrativa dela, essa entrevista foi publicada, inclusive, na revista Oralidades, tá? E é depois muito pesado. Eu entrevistei ela, eu estava junto com uma amiga que fazia parte da equipe de pesquisa, e depois que eu coloquei no papel e fui pedir autorização, eu achei que a dona Eugênia não ia autorizar a entrevista. E ela foi corajosa e autorizou tudo na íntegra. Importante, os nomes todos dos quilombolas que eu citei aqui são os nomes deles mesmos, tá? Seu Otacílio, 88 anos, já falecido também, tá? Da comunidade de Buritis, que fica aqui pertinho de Campo Grande. No passado, havia reunião de pessoas para limpar a lavoura do outro. Quando a lavoura estava no mato, eles se reuniam e limpavam tudinho. Eles eram unidos.
Naquele tempo, cada um tinha a sua roça. João Vida, meu sogro, era quem organizava essas empreitadas, porque se o mato tomasse conta das plantas, não haveria mantimento. Todos obedeciam ao mais velho. Quando acabavam a limpeza, alguns iam para a olaria e outros iam fazer carvão. Havia uma carvoaria com aquele fogo grande de queimar tijolos. Cortava-se madeira lá no cerrado, que era puxada por carreta de boi e se queimava para fazer carvão. Eu trabalhei na carvoaria por 2 anos, por pouco tempo. Era serviço ruim. O calorão do fogo e muito pó de carvão. Pior que trabalhar... Desculpa, eu não consigo... achei. Pior que trabalhar em lavoura. Mas não tinha outro jeito. Para ganhar um dinheirinho, tinha que enfrentar. E ele segue. Foi depois que eu fui trabalhar para a lavoura do japonês, no Bonfim, em Jaguariúna, onde ele morava. Era bom para trabalhar. Eu morava na colônia deles, cerca de 6 quilômetros do patrimônio. O japonês era muito carrasco. O sistema deles é outro. Não é que nem nós brasileiros. Trabalhava-se de segunda a domingo. Não tinha feriado nem descanso. Aos domingos se trabalhava até o meio-dia. Se chovesse, havia um balcão onde ficávamos descascando milho. A chuva parava, íamos para a roça. Por isso não quis ficar lá. Trabalhava que nem escravo. E decidi que não iria ficar escravo de japonês, que apesar de bom, era muito duro. Acho que no Japão deve ser assim. Deus me livre, me pergunto como é no Japão. Tá? Bom, eu vou ficar por aqui, né? Deixa eu encerrar aqui a... Deixa eu parar a apresentação, tá? Opa, apareceu mais gente aqui durante a minha aula. Eu não sei se vocês acompanharam toda a prosa, né? Mas, grosso modo, gente, tem muita coisa para mostrar ainda. Eu tenho um artigo que eu publiquei, tá? Do que eu chamo por uma história do negro no Mato Grosso do Sul. Mas o meu objetivo, eu não sei se eu consegui, e agora eu vou abrir para o debate, né? Era comparar, vamos dizer assim, métodos de investigação de historiadores, né? Que trabalham com documentação, né? Então, tem o principal historiador dos quilombos do Brasil, é o Gomes, esqueci o nome agora, o nome completo dele, tá? Que tem trabalhos maravilhosos sobre quilombo, é absolutamente imprescindível, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, eu tenho vários livros dele aqui, tá? Que é excelente, tá? Só que o nosso trabalho, o trabalho que a gente faz com a História Oral agora, é dos quilombos contemporâneos, dos chamados novos quilombos. Então, é claro, a gente não está desprezando, porque, lógico, dá para fazer trabalho com quilombo através de vestígios arqueológicos, né? De comunidades antigas. Mas dá para fazer também, né? A maior parte de trechos de entrevistas aqui, com exceção da dona Eugênia, os outros todos já faleceram, né? Que era gente que já doente, etc. Então, é uma experiência riquíssima. Eu tenho feito um trabalho também na educação do campo, com as minhas alunas quilombolas, uma delas aqui é a Claudineia, então, de oferecer essa ferramenta, né? Na educação do campo, a gente forma professores, basicamente, de português e de matemática, mas eles são obrigados a fazer 3 semestres de história oral. Eu não conheço nenhum curso de história do Brasil que tem 3 semestres de história oral. E nós temos aqui na educação do campo da UFMS. Né? Então, tem essas... A gente fala muito mal, né? A gente reclama muito, mas a gente, pelo menos, teve autonomia, pelo menos até agora, para trabalhar isso. E eu, como eu falei, estou muito animado, né, das minhas alunas agora ampliarem a investigação. Gente, porque, na verdade, é o seguinte, o campo de investigação é inesgotável. Agora, eu acho que Suzana já trabalhou isso com vocês, né? Eu posso fazer história oral de vida, e simplesmente coletando essas narrativas e contando histórias, sem ter um projeto, como eu posso também, como foi o caso de algumas, tematizar. Então, aí eu tematizo e aí eu posso ampliar entrevistas no sentido de conseguir mais entrevistas para poder fechar um determinado assunto que eu estou investigando. A isso a gente chama de história oral acadêmica, né? Ou seja, quando eu produzo a entrevista, e quem já tentou fazer entrevista e transcrever, né, trabalha, sabe que dá muito trabalho em fazer entrevista, que nós temos uma discussão que é a seguinte, para nós, para mim, para a Suzana, a publicação da entrevista já é o trabalho, né? Tem um autor italiano, o Alessandro Portelli,
que ele tem um texto que ele fala assim, escuta, por que o professor universitário tem que interpretar a vida do operário? Então, por que é o Lorival que tem que interpretar a vida do quilombo, do quilombola, ou da quilombola? Isso é bobagem. Por isso que a gente defende, né, esse processo de autorização da entrevista, em que a gente permite que o entrevistado mude a versão final e até acrescente ou remova coisas, né? Então, a gente tem essa pegada bastante forte no sentido de tentar fazer uma conversa dialogada com esses quilombolas. Evidentemente, né, que é uma tentativa de uma perspectiva de um homem branco, né, citadino, de fazer um trabalho junto a essas comunidades. Mas eu tenho trabalhado, eu felizmente eu estou na educação do campo, né? Então eu tenho trabalhado no sentido de fornecer essa ferramenta para indígenas e para quilombolas. E nós estamos à disposição, estou dizendo nós, estou te botando no rolo, viu, Suzana? Eu sei que a Suzana é doida, ela topa, tá? Nós estamos à disposição para ensinar essa ferramenta, tá? Para sindicatos, para associação de moradores, tá? Para comunidades, né? Então, porque a gente realmente acredita com entusiasmo, né? Que a gente pode levar essa ferramenta, né? Para que as pessoas lá da quebrada, lá da periferia, possam contar suas próprias narrativas, simplesmente para contar suas histórias e publicar. E aí a gente pode produzir outros produtos, né? Pode produzir vídeo, né? Então, se a pessoa não se importa, a gente pode gravar em vídeo. Hoje ficou muito fácil. O grande problema hoje de você gravar entrevistas com celular é a qualidade do áudio. Tá? Mas aí eu tenho uma boa notícia. Eu comprei os microfones de lapela, Bluetooth, que você conecta no celular. Então, você amarra o Bluetooth, né? Aqui na camisa, né? Do entrevistado ou da entrevistada, e aí você consegue uma qualidade de som muito superior, que é um desafio muito grande quando você vai fazer entrevista, por exemplo, em espaço aberto, né? Que é um desafio. Quando a gente vai para aldeia, quando a gente vai para quilombo, as pessoas raramente te convidam para dentro da casa delas, porque o espaço de socialização é o puxadinho, é o puxado da casa, né? Então, obviamente, esse espaço, que é um espaço público, que é o espaço onde eles recebem as pessoas. Os indígenas fazem a mesma coisa. Agora, o problema para a gravação é que se tiver grilo, cigarra, passarinho, aí a gravação é um desastre. Você não consegue escutar depois o áudio. Fica muito bonito na hora, né? Fica legal, mas na hora da gravação é um problemaço você conseguir limpar. Claro que hoje você tem técnicas de edição para poder limpar, né? A gravação, para você conseguir fazer um trabalho. Mas isso é mais trabalhoso. Mas esses microfones que você conecta no celular, via Bluetooth, custam barato, custam 40, 50 reais. Tá? Você pode comprar na Amazon, né? E é um investimento que eu recomendo para a gente conseguir gravar vídeos de qualidade, né? Vídeos que a gente possa realmente trabalhar com um pouco mais de qualidade, né? Nós mesmos fizemos um vídeo de qualidade profissional, que foi feita por uma pesquisadora, sobre a comunidade de Furnas de Dionísio, em que a gente conta o processo de confecção das peneiras, desde a colheita do bambu, que eles chamam de taboca, tá? Até o processamento, tingimento e trançamento das tiras que são colocadas ali. Ficou um trabalho muito bonito. Eu, depois que fui, né, porque eu tive que ir atrás e ir no meio do mato e procurar tudo, aí eu comecei a achar 100 reais pela peneira muito barato, porque dá um trabalho monumental, tá? Então, veja bem, a gente chama isso de história oral pura. Agora, quando você vai fazer um TCC, um mestrado, um doutorado, aí você é obrigado a interpretar, né? Porque a academia exige que você interprete as entrevistas. Aí tudo bem, aí você vai fazer a interpretação, e a interpretação que eu vou fazer, por exemplo, quer dizer, a própria confecção da entrevista já é uma interpretação, né? Só que é possível você depois pegar essa coleção de entrevistas suas, né? Repetir algumas perguntas, que a gente chama de perguntas de corte, para investigar um aspecto que lhe seja mais de interesse do pesquisador. Agora, é muito legal você fazer história oral de vida, porque você acaba permitindo que a pessoa que está sendo entrevistada fale de coisas que são interessantes para ela, e não para o pesquisador. Tá? Então, eu gosto muito disso. Isso dá problemas, como, por exemplo, o prazo, né?
Então, no mestrado, por exemplo, é um desespero, né? Porque o que acontece? Os programas de pós-graduação, eles passam, assim, um ano, o aluno fazendo disciplina, e o aluno ainda está fazendo o projeto ainda. Às vezes, o aluno está fazendo o projeto, né? Ele está construindo um projeto. Ou seja, quando ele termina o projeto, entopem ele de teoria e depois mandam ele para campo. Quando ele vai para campo começar as entrevistas, muitas vezes não dá tempo mais de ele conseguir fazer análise das entrevistas. Por isso que eu tenho até uma discussão, esses dias eu estava até discutindo com a Maria, a gente tem um orientando comum que quer trabalhar com processo de formação de identidade, qual que é a influência das ciências humanas no processo de formação identitária de jovens, de um bairro que tem aqui em Campo Grande, que é o Hindu Brasil. Hindu Brasil, para quem não sabe, é uma raça de boi. O Hindu Brasil é uma raça de boi indiano cruzada com o nosso Nelore, que dá um bichão enorme. Então, você imagina que o bairro tem nome de raça de bicho, né? Então, assim, é como se a comunidade fosse tratada como gado. O nome do bairro é Hindu Brasil, que é o nome de uma raça de gado, né? E ele está trabalhando com isso. E eu tenho orientado ele a fazer entrevista correndo, e a Maria tem discutido comigo, não, mas ele não pode fazer entrevista ainda, ele tem que se preparar, porque ele não vai saber o que perguntar. Eu falei, cara, deixa o menino ser feliz, deixa ele fazer entrevista, e deixa, no caso, esses jovens, né, são egressos do ensino médio, e estão doidos para dar entrevista. Deixa o menino dar entrevista. Fala da vida dele. Ah, como é que você vai tematizar? Isso é problema do pesquisador. Quem vai tematizar, quem vai analisar, etc., para conseguir o mestrado, é ele. Eu estou falando do Jonathan, né, Vanessa? Eu estou falando. Então, a gente tem uma discussão aqui, que é uma questão mesmo. Quer dizer, não tem jeito certo de fazer as coisas. Eu não estou dizendo que a Maria está errada quando ela diz que o Jonathan tem que fazer, né, um preparo melhor, conhecer melhor o contexto de teoria de juventude, porque ele já conhece o bairro, ele deu aula lá há vários anos. Ele já conhece os jovens. Então, eu tenho o seguinte procedimento. Eu mando os meus alunos fazer entrevista. Vai fazer entrevista, tá? Nem que seja para criar, e eu estou fazendo isso na Educação do Campo, um banco de entrevistas, um banco de histórias. Então, o banco de histórias fica lá à disposição para que, eventualmente, futuros pesquisadores façam o trabalho. No meu caso, eu tenho alguma dificuldade, porque como na Educação do Campo não tem mais a área de ciências humanas, eu não consigo esticar demais a corda das minhas alunas, porque a partir do terceiro ano do curso, elas começam a fazer as disciplinas específicas, né, de língua portuguesa ou de matemática, porque elas estão habilitadas para a aula de matemática e português. Então, de verdade, agora eu preciso procurar alunos da história, né, onde eu não dou aula, que procurem usar melhor esse material para a gente produzir as narrativas. Tá? Gente, desculpa dar aula assim no online, é muito estranho, porque eu tenho a sensação de estar falando sozinho, né? Estar falando comigo mesmo, né? Então, por favor, me socorram aí, façam perguntas, reclamem, me xinguem, mas façam alguma pergunta de dúvidas. Eu vou abrir para perguntas agora, tá? Porque eu acho que eu estou falando há mais de uma hora, né? E chega um momento que, obviamente, né? Esse sistema aqui online é muito agradável, eu consigo falar de pessoas de longe, né? Gente de outro estado, que nem a Suzana, que está lá em Pindamonhangaba, é muito agradável, né? Mas tem esse problema que fica um pouco complicado. É bem diferente de você dar essa aula presencialmente e de fazer oficinas, né? Então, eu sei que algumas de vocês moram em bairros periféricos, né? No caso da Claudineia, né? Ela está verticalizando um pouco essa discussão da história oral, né? Nesse curso aqui, é até importante que a Claudineia tenha outros professores de referências, né? Como a Suzana, como a Márcia Mura, que é indígena, que vai dar aula aqui também. Eu vou ver se eu dou um jeito. Vocês, por favor, me deixem a par, tá? Porque eu quero ver se eu dou jeito de assistir, né? A Márcia, porque realmente é outra pegada, é outra proposta. Então, o que vocês ouviram agora é a proposta de um pesquisador branco, né? Que vai pesquisar comunidades negras quilombolas e que vai tentar fazer, através da história oral, um processo em que eu consiga, ao máximo, ouvir o que eles estão colocando. Então, até mesmo a tematização, como eu falei para vocês, eu dei sorte, agora eu estou com umas ideias. Depois de muito entrevistar, eu devo ter umas 30 entrevistas com quilombolas no estado. Então, agora eu estou com um comichão de
pedir dinheiro para eu correr esse Brasil de meu Deus, né? Para fazer o caminho inverso. Você imagina, Claudine, a gente fazer o caminho que o velho Dionísio e a dona Joana fizeram, né? Então, a gente sair daqui e perseguindo o caminho que ele fez. Obviamente, a gente vai fazer de carro de boi, né? Porque, né? É impraticável e o prazo ia acabar. Se eu for viajar de carro de boi para Minas, né? Eu certamente vou ter que devolver o dinheiro da pesquisa, porque eu acho que em 2 anos eu não dou conta de fazer esse trabalho. Mas dá para fazer essa viagem de carro e aí investigar os arquivos, né? Por exemplo, vários quilombolas citam a cidade de Salinas, em Minas Gerais. Salinas é muito famosa pela produção de pinga, né? O que em si já é um excelente motivo para a gente visitar, né? Já é um bom motivo. Mas a gente pode ir nessas cidades, né? Para tentar procurar arquivo de igreja, né? Então, saber, por exemplo, se tem certidão de batismo, de casamento, no nome do Dionísio, no nome da dona Joana. Então, a gente fazer a trajetória inversa. E na ponta de cá, ir lá para Niuaque, né? Para a gente conseguir entrevistar as comunidades quilombolas ali e ver como que está rolando ainda hoje a relação entre as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas. Ou seja, eu acredito que a gente pesquisando essas relações de hoje, a gente vai ter muitas pistas de como elas eram no passado, tá? Então, eu estou doidinho para botar as meninas de Furnas, né? As meninas estão falando que sejam mulheres feitas, já tem filho, tem uns que já tem neto, já, né? Estão falando meninas, mas é no sentido carinhoso mesmo. E eu estou louquinho para colocar esse grupo aqui, né? É coisa para a gente fazer essa pesquisa e a gente conseguir fazer levantamento nas comunidades, que é uma proposta. Ou seja, as temáticas que eu estou propondo agora, como da relação cultural e da circularidade de cultura entre indígenas e quilombolas, saíram exatamente das entrevistas de historiador de vida. Eu jamais teria pensado nisso se eu chegasse na comunidade com um questionário pronto para investigar um determinado assunto. Eu só consegui ir atrás dessas coisas porque eu ouvi falar. Como fiquei muitos anos ouvindo falar da peneira de Taboca. E eu só fui ver as tal das peneiras faz uns 4 anos que eu fui ver peneira, né? E aí foi legal porque a gente, né? Olha, tem que voltar. Aí elas fizeram oficinas. A pandemia trabalhou um pouco, mas hoje você tem mulheres idosas e jovens produzindo em grande quantidade as peneiras, que era um costume que tinha sido abandonado. E todas essas temáticas têm sido levantadas para a gente produzir sequências didáticas na escola de Furnas. Então, essas temáticas a gente tem procurado curricularizar na escola quilombola, né? Obviamente que essa é uma temática que não diz respeito só aos quilombolas ou só aos negros do Mato Grosso do Sul, mas faz parte da história do Estado, né? E essa história precisa ser contada, a gente não ficar só com a história dos descendentes de japoneses, okinawanos, os gaúchos, os libaneses, os sírios, né? A gente não tem nada contra esse povo todo, né? Mas também dizer que aqui tem uma contribuição de colonização de indivíduos, homens e mulheres negras, pelo menos há mais de 100 anos, né? Que faz parte da história desse Estado. Então, muito embora, do ponto de vista demográfico, não seja uma população interessante, é realmente um trabalho muito interessante para a gente fazer aqui. E eu realmente encontrei o meu tema. Tá? Eu entrei na UFMS em 2008, comecei a pesquisar quilombola em 2012 e não parei até agora. E provavelmente vou me aposentar, né? Daqui a uns 5 anos, ainda pesquisando esse tipo de comunidade, né? Então, eu tenho trabalhado com isso, eu encontrei o meu tema, coisa que eu queria fazer, né? E aí eu quero, né, estar aberto para perguntas, para dúvidas de vocês, tá? Obrigado, Márcia. Vanessa, fala. Professor, em relação às entrevistas que o senhor trouxe agora nesse último bloco, as entrevistas, eu gostaria de perguntar assim, estavam assim bem bacana a gente conseguia ler assim de uma forma fluente, bem gostosa, o senhor lendo, a gente escutando. Eu queria saber se aquela parte já era a transcriação, houve essas mudanças de
do início, alguma palavra que foi dita no início, foi colocada para o final, alguma frase, já foi feita essas mudanças? Sim. Porque o senhor disse que era a primeira entrevista, a pessoa tinha já o ensino médio, era pastor, então ele tinha uma oralidade um pouco melhor. Todas as versões que eu mostrei, sendo a pessoa pouco letrada ou não, já é a versão transcriada. Tá? E como você observou bem, fica gostoso de ler. Quando eu vou ler uma entrevista, que a gente chama de transcrição bruta, que nós também fazemos, a gente faz a transcrição bruta, tá? Tudinho do jeito que a pessoa falou, pergunta, resposta, né? Os né, as repetições, a gente coloca tudinho. Só que daí a gente tem um processo, que a Suzana já deve ter colocado para vocês, né? Que é o processo da textualização, da transliteração e da transcriação. Agora, esse texto final, vamos dizer assim, ele já está formatado na língua padrão e foi autorizado pelo entrevistado. E aí eu gostei muito do seu comentário, né? Fica gostoso de ler, né? Porque a não ser que você seja um linguista, se você ser um linguista, que o linguista ele está justamente preocupado com as entonações, né? Com as repetições. Se você não é linguista, olha, eu duvido muito, não é agradável de ler. Não é agradável você pegar um texto, uma gravação oralizada e colocar no papel. Fica insuportável. Eu duvido que a pessoa lê. Eu duvido que a pessoa lê tudo. A pessoa pula trechos. Tá? Até porque tem muita repetição, tem muita coisa. Na linguagem oral você coloca isso. Então, esses aqui são trechinhos já transcriados. Se você quiser, Vanessa, eu posso te mandar as entrevistas da íntegra. Tá? Que são aquelas que eu acho que eu já passei para você, né? Que estão no livro do Augusto Iléa, por exemplo, do nosso orientador. Né? É o mesmo estilo que está colocado aqui. Né? Então, se você quiser, a gente pode disponibilizar, ter umas entrevistas que já foram publicadas em revistas. Tem revistas especializadas de história oral que publicam só entrevista. Você não precisa fazer análise, não precisa fazer nada. Por quê? A gente entende que a própria entrevista já é interpretação. A gente já selecionou, eu e o entrevistado, já selecionamos o que dizer na narrativa. Né? Inclusive, lógico, de certa forma, a palavra final é do entrevistador, né? Que é conferida e autorizada pelo entrevistado. Né? Então, existe um processo de negociação aí. Né? Então, professor, a hora que o senhor estava falando conosco, eu lembrei muito do texto do Augusto Iléa, quando o senhor falou da forma que o senhor trabalha lá no grupo da USP, né, que Isso. Traz uma introdução da fala dos personagens, né, vocês fazem a introdução, era sobre isso que falava o livro, né, fazia antes um chamamento, uma introdução para falar do que se tratava aquela entrevista, aquele momento, né? Isso. Aí vem as entrevistas, e no caso desse livro aí, é um material precioso, porque ele publicou o caderno de campo dele, né? Então, ele publica as impressões, as dificuldades que ele teve, o trabalho, as impressões que ele teve, e publicou o caderno de campo. Então, é muito interessante e chamar a atenção para a necessidade de você ter um caderno de campo. Você não pode ficar só no gravador. Você tem que levar um caderninho, tá? Se talvez você não quiser anotar na hora, né? Porque é meio chato você... pera um pouquinho que eu estou anotando, né? É horrível, né? Por isso você está usando o gravador, né? Mas, em geral, eu uso muito o caderno de campo logo depois da entrevista. Se não dá tempo, se eu não estou com o caderno, eu gravo, eu falo, né, no gravador as minhas impressões, alguma coisa que me chamou a atenção, porque isso depois pode ser usado na transcriação. Na transcriação, você pode, inclusive, transcriar trechos, né, de coisas que não foram ditas, que foram faladas depois da gravação, né? Então, você desliga o gravador, a pessoa começa a lembrar outras coisas, né? Você anota e depois embute na entrevista. Se a pessoa autorizar, beleza. Beleza, se ela não se importar, a gente coloca isso, né? Até o momento, eu não tenho tido dificuldades, porque eu não estou na pós-graduação, né? E eu não tenho orientado muito PIBIC nos últimos anos, porque quando eu fui para a educação do campo, como eu disse, eu não tenho mais aluno de ciências humanas, né? Então, eu tenho dificuldade agora de conhecer PIBIC, porque eu tenho que fazer um projeto e pescar bolsistas ou no curso de História ou no curso de Ciências Sociais, né? Claro,
eu posso ter alguém da matemática ou da letras, mas aí é chutar muita bola para o mato. Né? É muito esforço do estudante, não é meu. Né? Eu não me importo. Né? Quem quiser fazer, eu não quero nem saber se você é formado em educação física, se você é formado em matemática, isso não é problema meu. Quem quiser aprender história oral, vai bater na minha porta e eu vou ensinar. Né? Como uma ferramenta que pode ser usada para diversos profissionais e não apenas para historiadores. Mas essa versão já é a versão transcriada e eu posso mandar, sim, para vocês, tá? Depois eu vou pegar... Eu vou mandar para a Suzana também tem, inclusive entrevistas de quilombolas, eu tenho diversas delas aí, para vocês terem uma ideia, né, de publicações que foram colocadas e que podem servir aí de ferramenta de expressão. É muito importante, eu acho que a Suzana também já trabalhou isso com vocês, que quando você trabalha com história oral, você nunca fica só nas entrevistas. Necessariamente você vai ter que recorrer a outras fontes. Né? Pode ser objeto, pode ser álbum de fotografia, né? Pode ser um vídeo antigo. Como eu falei para você, né, eu estou com essa vontade de fazer uma excursão, de voltar, né, nas estradas e procurar os possíveis locais de pouso, né, os pousios, né, onde esse pessoal parava, né, era filho de quem, se casou com quem, da onde que vem, que é uma coisa mais difícil, porque, sobretudo, existe um fenômeno interessante, né, aqui no Centro-Oeste, porque quando uma pessoa comprava terra, ela tinha um documento que era uma promessa de compra, mas ela não desembolsava o dinheiro na hora. O Estado dava um prazo para você pagar. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, você não pagava imediatamente. Porque o que os governos tinham interesse é mandar a gente para colonizar as terras. E se eles fossem cobrar antes, aí não virava nada. Então, as pessoas elas não tinham. Outro desafio também é que vários sobrenomes que nós conhecemos hoje, isso acontece muito entre esses escravizados, esses sobrenomes, às vezes, são sobrenomes dos fazendeiros. Não é sobrenome da família. Tá? Então, por exemplo, em Furnas tem muito Martins. Tá? Martins é nome de fazendeiro, não é nome de quilombola. Tá? Eu aprendi esses dias, alguém falou para mim, eu preciso investigar, que quando a pessoa chama Jesus, é porque nenhum fazendeiro quis emprestar o nome para ele. Então, chama Jesus. Então, o sobrenome Jesus é porque nenhum fazendeiro consentiu que a pessoa usasse o nome. Então, isso é um problema sério, né? Porque, obviamente, o escravizado, ele não tinha nome nem sobrenome, né? Ele só tinha nome, né? Então, é o fulano Alcântara. Então, Alcântara é o nome do fazendeiro, né? Então, se você for atrás do nome, você tem dificuldade. Então, é muito difícil você conseguir documentação, né? Porque, obviamente, os sobrenomes das famílias, as famílias dos escravizados foram desfeitas, né? Havia famílias de escravizados em senzalas, né? Mas esse tipo de remanescente, descendente de escravo, né? Porque os quilombolas daqui, eles não foram escravizados, eles são descendentes de escravizados. Então, ele já vem em outro contexto. Ele já vem como aventureiro mesmo, como desbravador da terra. Homens e mulheres. Como é o caso da tia Eva, né? A tia Eva vem de Goiás. Né? A tia Eva vem de Goiás. E no caso da tia Eva é mais interessante ainda, né? Porque tia Eva vem sem marido. Né? A gente até escutou uma história ali que um dos companheiros dela chamava-se Adão. Olha que loucura, Adão e Eva. Tá? Só que o Adão, gente, desapareceu. Ninguém sabe desse tal de Adão. Ele sumiu das narrativas. Né? Então é uma história muito interessante, muito potente, porque é uma mulher negra, mãe solo. Ela teve 4 filhos e criou os filhos sozinha. Né? E é uma história absolutamente fascinante. Há ainda muita coisa que se pesquisar sobre a figura da tia Eva por meio dos remanescentes. Né? Mas é muito difícil você conseguir documentação escrita por causa desses problemas. E aí que a história oral é fundamental. Justamente porque não tem documento escrito, o único caminho é a história oral. Não tem outro jeito. Se a gente quiser alguma coisa, a gente, já que não tem documento escrito, a história oral é uma ferramenta fundamental, e eu estou muito feliz, né? Acho que das 5 entrevistas que eu mostrei para vocês, só uma pessoa está viva. As outras 4 já faleceram. Ou seja, deu tempo, né, de a gente conseguir falar com eles. Eu agora estou numa situação bastante interessante. Teve uma aluna que entrou esse ano e que entrevistou o avô de 93 anos.
né? É uma pessoa que eu jamais conseguiria falar. Até porque os homens são mais ariscos, né? Para falar. As mulheres, em geral, são melhores narradoras que homens, né? Então, os homens são mais reservados, mais tranquilos. Mas, inclusive, eu já até tenho notícias das minhas alunas. Ah, fulano de tal, acha que sabe a história, ela está contando tudo errado. Eu falei, ótimo. Então, você vai lá e grava o que ele tem para dizer. Tá? Então, conta você, né? Então, é preciso a gente trabalhar com essa perspectiva masculina de narrativa. E eu estou vendo um movimento legal em Furnas, porque os homens mais velhos estão ficando enciumados, né? Porque a mulherada domina a narrativa e eles não dão entrevista porque eles não querem, né? Inclusive, se não quiser dar para mim, eles podem dar para as filhas, para as netas dele, que são minhas alunas, né? Então, nem precisa falar comigo, né? Porque eu realmente me sinto muito honrado, muito agraciado, quando uma pessoa que é praticamente uma desconhecida me confia a vida dela numa entrevista. Isso é uma responsabilidade muito séria, né? E aí tem uma coisa que eu queria contar para vocês. Por conta desse movimento que eu tenho feito em Furnas Dionísio, eu estou fazendo parte de uma comissão. Amanhã à tarde tem reunião, porque a gente está criando a regulamentação da educação escolar quilombola no estado do Mato Grosso do Sul, que não existe. Existe uma DCN quilombola brasileira, é lei, tá? Mas no Mato Grosso do Sul não tem regulamentação de escola quilombola. Então, isso faz parte de outra proposta do Núcleo de Estudos de História Oral da USP, o NEL, tá? Que é de fomentar políticas públicas, ou seja, a partir das entrevistas, a gente identifica problemas e a gente sugere que os governos façam políticas públicas para corrigir problemas dessas comunidades, né? Então, eu estou muito contente e eu acho que a gente vai conseguir, né? Inclusive, até no caso de Furnas Dionísio, para dar prioridade para as minhas alunas de educação do campo assumirem aulas na escola, né? E aí é quilombola ensinando quilombola, né? Eu não me aposento antes de conseguir fazer isso, tá? Eu quero essa mulherada na direção e na coordenação da escola, no mínimo, no mínimo. E daí a gente vai realmente colocando, porque, como acontece com a educação escolar indígena, né? Quando tem um indígena formado na área, ele tem prioridade sobre qualquer outro professor para ir para aquela comunidade. E eu quero que o mesmo aconteça com os quilombolas. Então, isso é uma coisa que a gente está conseguindo, dialogando com a escola. A escola é muito resistente, né? Ela é coordenada por diretores e maioria de professores brancos, e eles, inclusive, já mandaram recado um pouco e já mandaram embora de lá, né? Mas eu vou voltar de todo jeito, porque agora eu não vou voltar sozinho, né? Vou voltar com a Claudiné e com as minhas alunas pretas, vou dizer, ó, a comunidade está aí, né? Então, não sou eu que quero, né? Porque eu, de verdade, meu salário não vai modificar, né? Se a escola ser quilombola ou não ser quilombola. Só que eu gosto muito, eu acho que dá para notar, eu gosto muito desse trabalho, porque realmente aí eu me realizo. Antes de começar a aula, a gente estava aqui reclamando, né, da profissão, né, de professor, mas olha, quando eu estou fazendo entrevista, eu sinto que realmente valeu a pena eu ter estudado tanto, né, com uma prática que realmente me faz me sentir realizado. Isso eu gosto muito de fazer. Me enfiar no meio do mato. Dia 11 de outubro, eu vou para a festa de Nossa Senhora Aparecida, lá numa aldeia, aqui a aldeia Buriti, porque as indígenas, elas me convidaram, as minhas alunas indígenas, para a festa de Aparecida. E, Suzana, você não acredita. Eu fui na comunidade e tem vários, nome que eu estou usando, assentamento com nome de santo. Então, tem uma família que tem a bandeira para São João, uma família que tem para São Sebastião, outra que tem para Nossa Senhora Aparecida, outra que tem, sabe? E isso, na verdade, o que acontece? É uma reminiscência dos encantados, que eles ressignificam através dos santos católicos, né? Isso dá outro projeto de pesquisa, né? Então, dia 11 eu estou lá, né, conversando com eles, para ver como é que eles ressignificam o catolicismo. Eu conversei com um sujeito que está construindo um santuário para Aparecida lá. Está fazendo um santuário. Inclusive, com uma estrutura da sala de promessas muito parecida com a do santuário. E eles falaram que já foi um padre lá e o padre falou que está tudo certo. O que acontece é que esse senhor, ele disse que ele houve uma aparição de uma tal de Maria do Campo,
que falou para ele construir o santuário, né? Então, eu estou curiosíssimo para, né, para me aproximar mais. Foi uma visita com os meus alunos, né? Então, não era o caso, a gente não tinha muita intimidade, mas eu devo começar essa investigação também. Então, a História Oral possibilita que a gente trabalhe com, que nós, historiadores, usamos um autor chamado Carlos Ginzburg, né? Que chama Paradigma Indiciário. Ou seja, eu tenho indícios. Se eu tenho uma mulher quilombola que está dizendo que foi obrigada a casar com um peão para esconder o estupro do filho do fazendeiro, então aí eu tenho uma possível pesquisa para pensar a submissão das mulheres camponesas. Porque o que aconteceu? O fazendeiro, vocês devem saber disso melhor do que eu, o fazendeiro, quando contrata um homem, a família vem de brinde. Ele até paga mais para o peão que tem família, porque daí a mulher e os filhos vão trabalhar também para ele, né? Então, existe aí uma exploração dupla, né, das mulheres negras em contexto de quilombo, que, ao mesmo tempo, depois, vão se tornar as principais lideranças dessas comunidades. Tá? Então, tem uma força matrilinear aí muito importante nessas comunidades. Mais perguntas? Carla. Está sem áudio, Carla, não estamos te ouvindo. Agora tá? Agora sim. Então, eu gostaria de saber, o meu pai, ele foi nascido em Itaú, MS. Só que assim, como o pessoal conta, minha mãe, que eles foram muito pequenos para Maracaju. Uhum. Aí eu gostaria de saber se, assim, eu posso estar pesquisando para mim saber mais como que foi, né, a vida deles, os descendentes, sobre a família Gonçalves, que meu pai é Gonçalves também. Uhum. Não, Aí, é um excelente exercício, cara. Pesquisar a própria família, nossa, é maravilhoso. sim, quero deixar aqui que eu me desculpa por terça-feira não pôde estar junto com vocês, mas eu estou estudando, professora, estou lá ó, escrevendo, ó, e estou gostando demais. Você mora em Campo Grande, Carla? Eu moro na Vila Anhanhã. Tá bom, então a hora que você quiser, você pode pegar meu contato, eu trabalho no FMS, pega o meu contato com a Vanessa, tá? Sim. E aparece lá na minha sala que eu posso te ajudar, tá? Eu vou toda terça para lá. Eu Isso. trabalhei 15 anos lá na HU, na limpeza. Ah, é? Uhum. E terça-feira, às terças você vai fazer o que lá? Eu passo pela psicologia, lá perto do Inisa. Ah, legal, legal. Uhum. Às terças de manhã eu dou aula, tá? Sim. A gente pode marcar um dia para a gente conversar e aí a gente pode fazer um projetinho. Porque tem essa, né? Às vezes a história oral, você pode fazer para você, né? Você não pode fazer para alguém. Faz para você. Eu tenho uma entrevista do meu pai, antes dele falecer, que foi minha mulher que filmou ele, né? E era assim, era um almoço de família, né? A gente já tinha tomado umas caipirinhas já, né? Aí o velho começou a soltar a conversa. Nossa, é muito legal. Meu irmão, inclusive, até hoje, meu irmão tem equipamento para edição, né? Até hoje ele usa essa entrevista que fez. Então, é bom fazer isso antes que seja tarde, né? Sim. É bom fazer esse registro. E aí uma coisa muito importante, né? Os meus alunos perguntam, professor, eu posso entrevistar o meu pai, a minha avó? Pode. A questão é o seguinte, eu quero saber o que o teu avô, a tua avó, a tua mãe, o teu tio, a tua tia representam, né? Então, aí tem que fazer, vamos dizer assim, para fazer uma pesquisa, né? No caso da academia, é de situar, porque não existe pessoa desinteressante. Não existe lugar desinteressante. Tudo é interessante, né? Depende como você vai aprovar. E diferente de outras abordagens que pregam pela neutralidade, a gente acha que quanto mais próximo você estiver do problema, melhor você é para investigar o assunto. Tá? É mais interessante. Então, obviamente, tá? Mulheres negras
vão conseguir entrevistas com outras mulheres negras que eu jamais conseguiria, ou que Suzana conseguiria, entendeu? Então você vai conseguir outro tipo de entrevista. E nós temos que estimular isso, né? A gente tem que estimular. Mulher negra entrevistando mulher negra, né? Indígena entrevistando indígena, né? Isso não quer dizer que eu, a Suzana, que somos brancos, não podemos fazer as entrevistas. A gente pode, só que vai ser outra perspectiva, né? E quanto mais perspectiva, melhor, né? Quanto mais perspectiva, mais interessante fica a possibilidade narrativa. Por exemplo, você imagina se eu vou entrevistar, nós temos uma colega lá do NEUSP, que fez entrevistas com mulheres que abortaram, né? Você imagina uma mulher que abortou, vai falar com um homem, uma entrevista. Vai sair uma entrevista completamente diferente, certo? Então, a gente vai ter barreiras que são barreiras naturais. Não é nem que a pessoa não quer falar, né? Ela vai se sentir mais à vontade de falar de aborto com outra mulher, né? A mulher negra vai ficar mais à vontade. Então, o objetivo desse curso de extensão é isso. Então, a gente não exige diploma, a gente não exige nada. A gente quer realmente divulgar a história oral como ferramenta, né, para ouvir narrativas que normalmente não são ouvidas. Essa que é a principal graça, a principal ferramenta da história oral, no meu caso, com os quilombolas, né? E semana que vem, com a Márcia Moura, que vai falar do trabalho que ela faz, que é um trabalho espetacular que ela faz, um trabalho muito interessante que a Márcia faz. Eu sou muito fã do trabalho da Márcia Moura. Mais perguntas? Suzana. Lorival, eu estava pensando aqui, enquanto você falava, né, dessa questão das entrevistas, e algumas vezes nessa última semana você falou da questão de um banco de histórias, e na aula da semana passada a gente também cutucou essa mesma questão, então parece que a gente está na mesma sintonia. E eu queria saber um pouco mais o que você já tem, né? Se tem alguma sistematização, se isso pode ficar público, como que faz para participar, enfim, falar um pouco mais desse projeto aí, em que pé que ele está. Você sabe que em outra encarnação a gente deve ter sido irmão, né, Suzana? Porque a gente pensa em umas coisas, você está pensando, a gente dá aula separada e fala das mesmas coisas, né? Inclusive na aula que eu dei semana retrasada, a Suzana falou exatamente isso, né? Mas a gente não combinou nada, porque a gente nem, né? A gente tem a mesma formação, a gente não combinou nada. É o seguinte, ó, eu por enquanto tenho pastas num Drive e tô tacando coisa lá dentro, tá? Inclusive, já que você está numa pós-graduação em educação, né, em história, se você quiser, eu quero tornar público esse material, tá? A gente pode, inclusive, porque eu falei, eu tenho dificuldade, porque eu não estou na pós, né? Precisa de alguém que, vamos dizer, transforme esse material em narrativas, né? Então, eu posso disponibilizar para você o atalho do Drive, tá? Porque o que acontece? Essa disciplina de história oral é dada no primeiro e no segundo semestre para os alunos de educação do campo. Então, eles estão muito crus ainda. A minha principal desafio é fazer eles entenderem, por exemplo, e você lembra da minha fala semana passada, que o mundo do trabalho me interessa. Que me interessa fotografar pessoas plantando mandioca, plantando pimenta, né? As tecnologias do campo, isso me interessa. Mas, infelizmente, eu agora tenho estimulado os alunos a fazer as fotos que faltam. Porque que foto que aparece? Aparece foto de casamento, foto de batizado, foto de festa, que são úteis, não há problema nisso. Mas eu tenho incentivado os alunos a colocar isso. Então, eu ainda careço, estou pedindo ajuda, tá? Porque o nosso orientador vive pegando o nosso pé para fazer o tal do banco de histórias, mas eu não faço a menor ideia como é que eu torno isso operacional. Como é que isso pode ser de verdade um negócio útil. Então, eu estou aberto aqui a sugestões, inclusive convidar as pessoas que estão nos assistindo a nos ajudar, né? Então, se você conhece alguma coisa, eu conheço a experiência do CPDOC, né? Que é tecnologicamente muito interessante, né? Mas eu não iria por ali. Então, eu sinceramente não sei. Por enquanto, eu estou juntando imagem, vídeo, entrevista. Né? E estou tentando trabalhar categorias. O objetivo agora, então, como eu trabalho com aluno calouro, primeiro ano, etc., então alguns deles até têm dificuldade de produzir as entrevistas. E aí eu volto a encontrar a turma só dali a 2 semestres, no final do 4º período.
Então fica um trabalho truncado que eu não estou tendo perna para sistematizar, mas que é um material que eu estou colecionando há 4 anos já. Então, a gente fez, acho que talvez a gente pudesse articular mesmo alguns dos pesquisadores da rede, né? Porque com a Fabiola, a gente montou um banco de histórias lá na Unifesp e deixamos online, né? A questão é ter um site, né, que nos abrigue, e eu acho que isso na UFMS pode ser tranquilo, assim, ter um espaço permanente de deixar isso, né, disponibilizado publicamente, enfim. Acho que isso é importante. Daí, se você conseguisse ver dentro dessa estrutura da UFMS e da educação do campo, né, enfim, a possibilidade, como Uhum, fazer não é difícil, né? Assim, uhum, como, enfim, gerar esse site, gerar esse banco de dados não é tão difícil. Mecanismos de busca dentro desse site, sim, daí quanto mais rebuscado, mais difícil é de fazer, enfim. Mas para buscar o nome das pessoas e etc., isso é muito simples, na verdade. E eu acho uhum, que a gente podia pensar um início dessa forma, né? uhum, Que é aquilo que o CPDOC faz, né? Enfim, é muito tranquilo. A gente faz uma página de entrada e acesso a esses arquivos, né? uhum, Eu acho que o que tem que ver é esse lugar para abrigar esse banco, né? Um pouco à prova de futuro, ou seja, com alguns gigabytes, né, aí avançados, né? Ou seja, vai uhum, disponibilizar um X hoje, mas com possibilidade de crescimento ao longo do tempo, né? uhum, E uhum, eu acho que isso é o mais importante. Daí a gente faz esse banco, né? uhum, Não é tão difícil a operação do banco, assim. É, uhum. então, se você conseguir, Lorival, a gente pode colocar em pé isso, sim. Não, Veja aí na UFMS, né? Se eu você vou, eu vou, consegue eu vou, uma eu vou, eu vou, página. eu vou procurar o setor responsável, que é a AGTIC, né, a Agência de Tecnologia, Informação e Comunicação. Eu acho que é viável, sim, a gente fazer isso, né? Em princípio, eu estava pensando num portal sobre histórias de comunidades camponesas do Mato Grosso do Sul, né? Mas a gente pode rebatizar, né? E ampliar a discussão nacionalmente. A gente até pode pedir dinheiro no universal do CNPq, né? A gente pode pedir dinheiro no CNPq, porque o principal problema que eu vejo aí é ter um técnico que alimente o site, né? Então precisa de um técnico que domine, né, linguagem de HTML, né, para a gente conseguir ver como é que o servidor da UFMS funciona, né? Então isso eu não sei ver como é que a gente resolve isso, porque precisava de alguém, né, que mexesse nisso, porque eu sei fazer blog, passou do blog eu não consigo fazer mais, é só blog que eu consigo fazer, né? Agora um site é mais complexo, com mecanismos de busca, etc., mas eu me comprometo a verificar, e aí eu entro em contato com você, tá? Eu acho que é possível, sim, não é difícil conseguir domínio na UFMS, não, tá? Eu vou conversar com o povo E, aqui. e, e daí também ver com a AGTIC aí, né, se eles conseguiriam fazer uma atualização, e pode ser a cada 6 meses, não precisa ser uma coisa assim, né? Fechou uma disciplina, fechou as entrevistas, coloca. Fechou os projetos de mestrado, enfim, doutorados, a gente coloca. Então, assim, daí a gente teria uma atualização que não seria dia a dia, né? Mas que Uhum. colocaria de 6 em 6 meses uma possibilidade de colocar um acervo maior. Eu acho que assim a gente conseguiria fazer esse banco, Lorival. Tá. Não, eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu gostei muito da ideia, porque inclusive a gente pode fazer o seguinte: se a gente consegue financiamento, a gente pode contratar inicialmente um técnico, né? Um bolsista, PIBIC, da área de computação, De né? computação. Para ele erguer para a gente, né, o coisa inicial, né? E Sim, depois a gente, conforme vai entrando mais dinheiro para você, a gente vai administrando, né? Porque exatamente. para poder erguer inicialmente, eu acho que vai dar um trabalho maior. É bom ter alguém da área de tecnologia para ajudar a gente e para se reunir. Eu acho que isso é bastante viável, conversar com os estudantes
da área de computação para a gente conseguir isso, tá? Acho que dá para a gente viabilizar sim, tá? Perfeito, acho que seria um grande ganho. Não, eu tô precisando de ajuda, assim, essas conversas aqui são boas por causa disso, entendeu? Porque o Mandorinha só não faz verão, né? Então precisa de ajuda. Eu acho que a partir desse banco de histórias, a gente pode disponibilizar e animar pesquisadores, né? Daqui, de fora, a fazerem projetos de pesquisa com esse material que a gente tem, né? Pode ser utilizado, né? E aí tem que criar toda uma sistemática, né? De autorização, disponibilização das pessoas, toda uma questão que tem que tomar bastante cuidado, né? Para a gente não fazer nada antiético. Sim, sim, claro, né? Uhum, Tudinho. uhum. Mas bacana, acho que podemos botar o pé na estrada aí nessa direção. Beleza, beleza. Mais perguntas, minha gente? Não? Então tá bom. Podemos terminar? Acho que se o pessoal não tem perguntas, não tem provocações, sim, mas se tiver, a gente... A Fala cada aí, Mar. aula sensacional, somente agradecer essa oportunidade dessa instituição e vocês que estão passando brilhantemente toda a aula, eu aprendo cada vez mais e isso, assim, é primoroso. Gratidão, gratidão. Obrigado, Márcia. Você fala de onde? Márcia? Desculpa, é que eu não ouvi a pergunta, professor. Você fala de onde? Estou falando de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Ah, que legal, que beleza, que beleza. Olha, essa coisa, né? A internet traz vários problemas, né? Mas traz essas coisas maravilhosas. E você, Luciana, levantou a mão. Boa noite. Boa noite. É, eu não sei se aliás, eu perdi a aula passada, e hoje também chego atrasado, porque eu estou cuidando da minha filha, e aí eu não sei se vocês passaram alguma atividade, eu vejo que vocês falaram de alguns trabalhos, isso é só para quem está no grupo como seus alunos, ou é aqui desse curso de extensão, Você fala de onde, Luciana? Campo Grande? Campo Grande. Uhum. Suzana, aí é a coordenadora do curso. Suzana. É. Então, Luciana, não, acho que você é bem-vinda, né? Acontece que, assim, os trabalhos que a gente já tem dentro da lógica da universidade são esses trabalhos de orientação, né? Então, de estudantes que estão aí estudando tanto na graduação, mestrado, doutorado, e daí eles têm uma certa obrigação de produzir esses trabalhos e daí produzem conosco, né? Mas eu acho que esse curso ele tem justamente essa coisa de cutucar vocês para se mobilizarem e fazerem, né, os trabalhos que vocês têm interesse, nesse sentido mais comunitário mesmo, mais de movimentos sociais. A Vanessa está aqui também, né, nessa figura, né? E você vai ouvir aí nas próximas aulas, né? Vão vir professoras da rede, ou seja, pessoas que não estão dentro da academia, que estão produzindo por si, dentro das escolas, né? E daí eu queria perguntar um pouco para você, né? Qual é a sua ideia, né? De se você tem uma ideia na cabeça, qual é? Desenvolver em qual lugar? Porque eu acho que a gente pode dar, enfim, subsídios para você fazer isso, né? Independente de onde você estiver, né? Daí queria ouvir um pouco você. Sim. Eu tenho uma ideia, que eu já até tinha comentado com a Vanessa uma vez. Mas então eu já até comentei na universidade, acharam um pouco absurdo, porque falaram que é muito dispendioso, muito laboroso, assim, desenvolver a minha ideia. Mas eu tenho muito interesse em ouvir as negras que foram adotadas por famílias brancas, sabe? Por uma questão particular, porque eu me coloco como sujeito que representa isso, né? E aí eu tenho, porque a minha trajetória foi bem difícil, eu gostaria de saber se isso é um caso isolado, sabe? De tudo que eu passei,
E gostaria de ouvir outras pessoas na mesma situação, assim, sabe, como adotada por família branca. Saber se eles chegaram na universidade ou não, sabe? Como foi tudo isso? Porque eu sofri muito racismo dentro da própria família, então como pode, sabe? Então eu tenho essa necessidade de pesquisar isso. Eu não conheço muitos estudos sobre crianças que foram adotadas, né? Mas eu conheço estudos e referências de crianças que nasceram em famílias interétnicas, né? Ou interraciais. Ou seja, tem um pai negro, uma mãe branca, ou vice-versa, né? E que sofreram essas coisas pelas outras famílias, né? Pelo lado branco da família, olhando essa criança, né? Que nascia, né, enfim, neste lugar, representando essa mistura, enfim. E isso tem muitos estudos, viu? Então, assim, acho que uma primeira coisa que você poderia fazer, né, é olhar, né, alguns estudos desse, buscar lá no Google acadêmico mesmo, né? Colocar famílias, preconceito na família, né? Enfim, colocar algumas palavras-chave para você não se sentir sozinha e não achar que você está produzindo conhecimento sobre coisas que, de repente, não interessam a mais pessoas, porque interessam, né? É nesse sentido. Agora, mais que isso, você pode e deve, né? Até por uma questão de busca pessoal sua. E falar isso para as pessoas, ó, eu estou em busca da produção de um conhecimento aqui para me entender, né, essa identidade aí dessas crianças, jovens, adultos, né, que vivenciaram essa experiência. Então, você pode e deve fazer, né, se você... E daí é isso, a gente pergunta para as pessoas, sabe, Luciana? A gente pergunta. Se o outro quiser participar da pesquisa conosco, ele é bem-vindo. Mas, efetivamente, se ele falar, não quero, não sei o quê, você não vai se chatear com isso, entendendo que esse é o momento também daquela pessoa de uma outra forma. E acho que ela caiu, será? Ela caiu. Ela caiu bem na hora de a gente responder ela. Mas acho que ela ouviu, né? É isso. E daí, Vanessa, se você a conhece, né? Você pode fazer a mediação, passar meu contato do Lorival, enfim, e a gente vai dando dicas para ela, né? Porque, pelo que entendi, é um projeto pessoal dela, né? Então, é isso. Que também é muito bonito, né? Deixar. Eu ia perguntar se você sabe se ela tem graduação, se ela é formada em alguma área. Ela é formada em pedagogia pela UEMS. Ela se Legal. mais ou menos 2015, por aí, 2014, mais ou menos nessa época. Então, essa temática aí seria bem aceita no programa de antropologia. Né? Ela estudar para poder fazer um projeto de antropologia. Eu não sei se ela volta, tá? Mas você pode dizer para ela, tá? Que a gente pode pensar num projetinho, né? E é uma temática bastante interessante. Eu mesmo eu conheço várias pessoas lá no Quilombo mesmo, tem umas situações muito de meninas que vão ser levadas por famílias brancas para Campo Grande para trabalhar de empregada doméstica, né? E tem essa coisa aí da coisa, é um tema bastante interessante, eu acho que dá um bom projeto isso daí, né? Então você fala para ela conversar e fala para ela me procurar, né, para a gente conversar, e aí a gente prepara ela para fazer o exame da antropologia e a gente pode ajudar no projeto, né? Eu falo. O programa de antropologia certamente teria interesse numa conversa dessa. E aí é lógico, a primeira coisa que tem que fazer é o que a Suzana falou, né? Procurar o que já foi escrito, né? Já ver o que já tem. Agora, possivelmente, a combinação entre história oral e essas temáticas, muitas vezes é inédita, porque muitas vezes as abordagens acadêmicas desconsideram a história de vida das pessoas, né? Então, acho que podia, né, ser uma contribuição interessante usar essa ferramenta para essa temática. Seria, acho que, bem legal. Você diz para ela que a gente gostou, né, e que a gente pode ajudar ela a fazer um projetinho aí para avançar, ou se ela quiser fazer para uso pessoal também, né, não tem problema nenhum, né, a gente está aqui justamente para estimular esse tipo de iniciativa, né? Ela tá voltando aí, pedindo para entrar. Ela aí. Lu?
Pode falar, Lu. Lu, não estamos escutando. Liga o Sem áudio. Ai, meu Deus. Escutamos Vocês agora. estão me Agora ouvindo? escutou. Sim, Sim. agora sim. Deu um tilt em tudo aqui. Não sei o que aconteceu. Ai, credo. Bom, também as Acontece. tecnologias não muito minha. Ó, Tran- então eu tô te ouvindo, professor, ainda. Então tá, a gente estava comentando na sua ausência com a Vanessa que essa sua temática podia ser um bom programa para fazer um mestrado no programa de antropologia da UFMS, Estão me tá? ouvindo? Tá. Eu não São, ouço ninguém. Ah, então ela está sem ouvir ainda. Ela está sem ouvir. Então não tem jeito, ela está com um problema ali no equipamento dela, tá? Uhum. Van, ou Lorival, escreve para ela só, então, Ah, entrar agora em ouvi. contato com a Vanessa. Agora ouvi. Ah, Agora que você bom. ouviu? Então, pronto. Ah, Aham, perfeito. Então, Lorival faz. Na sua ausência, você estava dizendo que essa tua proposta de trabalho seria muito bem-vinda no programa de antropologia da UFMS, tá? Se você quiser, você pega o meu contato com a Vanessa e você marca uma conversa comigo para a gente pensar como é que a gente encaminha você lá para o programa de antropologia, se você tiver interesse. Ou você pode fazer uma pesquisa pessoal também. Aliás, pode começar pessoal, né? E se você quiser depois, você se inscreve no programa, tá? Se você quiser marcar um horário comigo, a Vanessa tem meu contato, ela passa para você e a gente conversa. Tá bom, obrigada. Vou marcar, me interessa sim. Então tá bom, tá ótimo. Eu vou gostar muito Obrigada. de um trabalho desse, é bastante interessante, tá? Que legal. Vou dormir feliz, né? Que bom. Que bom, que bom. Uhum. Tá joia, tá joia. Ainda mais, a Vanessa falou que você é graduada em pedagogia, né? Sim, Então, eu começaria um projeto pessoal para você tudo, e aí quando ele tivesse já consequências, né, tivesse mais encorpado, aí você pode oferecer para o mestrado em antropologia, que certamente vai ter interesse em abraçar um projeto desse tipo. Tá? tá ok. Obrigada. Tá ótimo. Essas conversas são boas, né? Que a gente vai costurando os interesses. Muito legal. Uhum. E aí, pessoal, quem mais? Tem questões, colocações, perguntas, provocações? Se não, a gente deixa o Lorival ir dormir. Não dormir, né? O Lorival vai Ainda fazer não. o quê, Lorival? Agora eu vou regar as plantas, dar comida para o cachorro e jantar. Muito bom. Acho que podemos acompanhá-lo também, né? Cada um na nossa casa. Então tá bom. Ó, o Breno colocou o formulário aí para fazer a ficha de presença. Vocês, por favor, preencham, tá? E eu estou à disposição, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Suzana, pelo convite. É sempre um exercício legal da gente sistematizar, né? Porque a gente fica pensando o que eu vou falar, né? Porque, assim, gente, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, tá? Um curso de história oral de extensão, né? E eu e a Suzana adoramos jogar a bola para frente e depois correr atrás. Então, vamos ver o que vai dar, né? É isso mesmo. Gente, prazer, então, em estar com vocês essa noite. Voltamos terça-feira que vem com a professora Márcia, né? A próxima, Vanessa. Então, o Lorival já fica avisado, né? A gente vai estar aqui com a Márcia Moura, então, falando sobre essa história oral na perspectiva indígena. Então, Ótimo. pegando essa outra perspectiva também, né? Ótimo. Étnica, que a gente, enfim, precisa começar a pluralizar, complexificar os nossos conhecimentos. Beijos para todas aqui, né? Vou pedir desculpa para o Lorival e o Breno, que são minoria, então vamos falar no feminino. Beijo para todas, fiquem bem. Então, tá bom, queridos. Tchau para vocês. Até breve. Boa semana. Tchau. Para disponibilizar o. Beijos, gratidão, gratidão. Tchau, Eu tchau. vou mandar para você, Disponível Vanessa. todos os materiais para a gente em PDF por e-mail. Tchau, tchau. Até semana que vem. Mandaremos. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite.